falar sobre Feng Shui. Sabia que, de repente, será que tem novidades aí referente a esse assunto? Será que essa é a forma certa de se falar? E outra, você sabia que o nosso programa hoje já vai chamando os parentes, já vai chamando os amigos, porque durante o programa vai ter algumas dicas para você melhorar o fluxo da sua casa, né, Alessandra? Sim, Renato, morria e não sabia. Será que eu falei errado a minha vida inteira? Será que eu estou pronunciando o nome de uma, né, de uma técnica, de uma terapia, de um estudo de forma errada? Então, para a gente tirar essa dúvida, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre limpeza energética, sobre questões energéticas do terreno, da casa, não só da casa da empresa, da sua mesa, do seu escritório, de onde você estiver, nós temos aqui uma amiga muito querida que já veio aqui em outra oportunidade falar sobre apometria, mas hoje a nossa amiga, terapeuta integrativa e também arquiteta, nossa mestre Ira Giasson. Seja muito bem-vinda, Ira. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Gratidão, Alê, gratidão a Renato. Falar desse tema, que foi a minha porta de entrada no mundo holístico, é extremamente incrível, né? E sim, Renato, não é Feng Shui. Não é Feng Shui. Quase Então, que eu- para tudo. Para o Brasil, para o mundo. Vamos lá, você que fala Feng Shui. Vamos lá, qual que é a forma certa para se falar então, Ira? O Feng Shui, na verdade, é como nós escrevemos no Brasil, né? Mas a pronúncia correta é Feng Shui, que é um som extremamente anasalado, que quer dizer vento e água, que é a base da técnica, né, do Feng Shui, é em cima da natureza. Ela foi desenvolvida há mais de 6.000 anos, tendo como base a natureza. Então, aonde é que nós temos água e temos o vento, nós temos áreas prósperas. Porque para você ter, imaginando, né, uma coisa rural, para que eu tenha uma planta se desenvolvendo, ela precisa de água e de vento para polinizar. Então, isto é a base do Feng Shui. Por isso, essa pronúncia, né? E é este o nome da técnica. Uau, eu te pergunto, querido ouvinte, Rádio Vibe Mundial, você sabia dessa pronúncia? Feng Shui. Olha que como é leve, como é gostoso. E vamos além, você sabe para que serve isso? Afinal, é uma palavra bonita, mas não é só uma palavra. Também tem toda uma vibração, tem todo um estudo, né? Tem Ira? toda uma filosofia por trás. Ela é uma maneira de você viver a vida, né? Principalmente no Oriente, eles levam muito em consideração, porque isso não é só uma técnica que você aplica. É uma energia que você aprende a usar, a respeitar, para se locomover respeitando a Terra, né? Que é a nossa grande mãe. Então, é uma filosofia de vida mesmo, né? O respeito, como você coloca os seus móveis, como você coloca à disposição da sua casa, como você organiza a sua casa, tudo isso é uma filosofia de vida, né? Que no Ocidente a gente perdeu um pouco isso, né? Até porque no Oriente, a gente tem mesmo antigamente, eles sempre foram habitados em espaços extremamente pequenos. Então, esses espaços pequenos, eles tinham que ser muito bem organizados e aquilo tinha que fluir e dar mobilidade. Então, foi assim que foi se criando toda essa estrutura e essa filosofia de vida, né? Bacana. E quando a gente fala de Feng Shui, lembrando, Feng Shui não é Feng Shui, né? Quando a gente fala de Feng Shui, uma família que normalmente está muito estressada, em pânico, isso também ajuda a trazer equilíbrio e bem-estar para a família. Sim, até porque dentro do Feng Shui, sempre quando você vai fazer uma consultoria, nós usamos o diagnóstico do local, seja como a Ale falou, né, da empresa, da mesa da pessoa ou da casa, ela vai nos mostrar exatamente como está o emocional daquela família ou daquela pessoa. Então, quando você entra numa empresa e você vê uma mesa completamente bagunçada, a gente já sabe que aquela pessoa está com questões emocionais comprometidas. E a hora que você começa a organizar isso, colocar cada coisa no seu lugar, você trabalha a qualidade e o fluxo interno das pessoas. Então, quando você olha uma casa bagunçada, né, e eu falo que dentro das minhas experiências,
Teve uma vez que foi muito interessante, porque a queixa do casal era que os filhos estavam mandando, né? Quando a gente chegou na casa da pessoa, primeira coisa, dentro do Feng Shui existe uma coisa chamada canto do poder, né? As crianças estavam no canto do poder, então é óbvio que elas que estavam mandando, né? E eu passei por isso. Eu morava num apartamento e, por questão de espaço, eu decidi que era melhor mudar os meus filhos de lugar. Eu já era consultora de Feng Shui, mas nem me liguei nisso. Mudei de espaço e comecei a ter muito atrito com meu filho mais velho. Porque ele começou literalmente a querer mandar em tudo. Eu falei, isso não está dando certo. E aí eu fui fazer um curso com um americano, com o Sean, e este curso ele tinha a parte prática, né? Então você colocava o seu trabalho, a sua questão e desenhava a planta, né? Na hora que eu acabei de desenhar a planta, eu até lembro que eu estava com uma amiga a gente trabalhava junto, nós olhamos para a planta assim. E ela ali é o quarto dos meninos, ali é o canto poder, Aí quando entrou o professor, né, o Sean, ele olhou e falou, seu problema é com seus filhos, né? Eles estão mandando. Eu olhava para ele. Porque mesmo como consultora, com todo o conhecimento, quando eu mudei o quarto, eu não me ative esse detalhe. Né? E aí eu brinco, né? Que eu cheguei em casa e falei, estamos mudando de quarto imediatamente. E aí as coisas se harmonizaram novamente, porque é importante quem está no poder. Né? E aí você fala, mas é só o quarto que você muda? Não, é a energia. A energia que emana daquele canto influencia todo o sistema da casa. Né? Então, o Feng Shui, você acaba olhando tudo isso. Até aproveitando, querido ouvinte, Rádio Vibe Mundial, lembrando que nós estamos ao vivo também, todo domingo, aqui às 14h30, no Instagram, Conexão Consciência, e no YouTube, Conexão Consciência. Então, se você quer ver a nossa carinha, nossos rostos, corre para o Instagram, corre para o YouTube, Conexão Consciência, que você vai conseguir ver a gente. E também você pode mandar as suas dúvidas, tá? Então, qualquer coisa, tem dúvidas sobre Feng Shui ou Feng Shui, né? Agora já aprendemos. Lembrando, você que está entrando ao vivo aqui agora, né? Então, tem alguma dúvida, manda aqui pra gente, tá? Então, Viva Brasil, essa questão de quanto dos seus filhos, tem como fazer alguma coisa sem ter que mudar de quarto? Então, a Ira já vai também ver aqui, tá? Mas lembrando, você, querido ouvinte, Rádio Vibe Mundial, Instagram, YouTube, Conexão Consciência e nosso WhatsApp, que quiser mandar dúvidas depois, após o programa, 11 94039 3838. Repetindo, 11 94039 3838. Então, Ira, tem como consertar isso sem mudar de quarto? Primeiro é importante entender o que é esse canto do poder, né? E isso a gente precisa estar com uma planta, olhar para esse espaço, né? Um consultor, normalmente, quando ele entra no lugar, ele consegue diagnosticar. Sendo o canto do poder, sim, existem algumas curas, né? Mas essas curas, elas são, como que eu vou explicar? Particulares para cada situação, né? Não tem uma cura genérica, você vai lá e põe tal coisa que resolve. A gente sempre dentro de um processo, como eu disse, do mesmo jeito que o ambiente nos diz como está essa energia, é importante que a gente entenda cada um como funciona, e eu tenho como prática muito isso. Como eu faço muita consultoria em empresa, né? Eu falo, não dá para eu simplesmente ficar pondo flauta de bambu e todas essas coisas, porque nós temos funcionários, às vezes, que não compactuam desse tipo de filosofia. E isso acaba criando uma energia ao contrário. Então, todas as curas, né, que eu desenvolvo e que eu faço com os meus clientes, sempre é baseado nas crenças deles, em como eles entendem aquilo. Então, uma cura que a gente usa, que eu vou dar como exemplo, é colocar, por exemplo, a foto dos pais, né, neste canto do poder, porque aí eles estão lá representados. Mas isso vai ter que olhar primeiro como que é a energia desses pais com esses filhos. Tem uma série de coisas que a gente analisa nessa questão energética para ver se isso é suficiente ou não. Sim, né? Bacana. Tem uma pergunta da Andréia aqui também. Ela colocou, ter espelho grande no quarto é problema, Ira? Ter espelho no quarto, não. Depende do que o espelho está refletindo. Se o espelho está refletindo você deitada, sim.
porque a nossa mente, ela, quando você deita, né, a nossa mente, ela olha para a gente não num estado de atividade, de plenitude. Normalmente, a gente, quando fica mais tempo deitado, é porque a gente não está muito bem. Então, se eu tenho um espelho me filmando sempre quando eu deito, né, isso não é uma boa energia. Agora, se ele está no quarto, não está me refletindo a imagem da pessoa deitada, não tem problema nenhum. Sempre analisando. O espelho, ele é uma grande ferramenta no Feng Shui, que o que ele reflete, ele duplica. Então, se você tem esse espelho e ele reflete o seu banheiro, ele está trazendo o seu banheiro para dentro do seu quarto. Isso também é muito ruim, né? Não é positivo. Então, a gente precisa olhar muito bem o que o espelho reflete. Tá? Ele, a princípio, não é problema, mas depende do que ele está refletindo. Foi colocado aqui, então, que a questão do quarto, quando tem lá, é tudo personalizado, né? Sim. Vibe Mundial.